Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia, muito boa semana, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs e todas as semanas também, né? Aqui no Café com Democracia. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio AM e FM do Ceará e da Bahia, que estão conveniadas à Rádio Atitude Popular. E muito obrigado a você, internauta, que nos acompanha pela internet, em qualquer das plataformas onde está o Café com Democracia. Muito legal ter aí a sua curtida, muito legal também ter o seu comentário, né? A sua opinião, a sua pergunta. Mande a sua hashtag, faça seu protesto, mande suas notícias, mande seu bom dia e a gente vai interagindo, mandando um bom dia muito carinhoso para você durante o programa. Hoje o Café com Democracia traz uma denúncia, mais uma denúncia, desta vez vem de Maracanaú. Os profissionais da educação lá de Maracanaú estão em luta para reaver, para colocar novamente em prática uma gratificação que eles tinham pelo exercício da profissão e que era muito importante nesse contexto da pandemia. Uma gratificação de R$400 que foi simplesmente tirada desde maio do ano passado pelo então prefeito, e agora com o novo prefeito é preciso que haja não só um novo diálogo, mas efetivamente eles reivindicam, os professores reivindicam muito e essa gratificação seja reincorporada, seja recolocada no contra-cheque deles. É um dinheiro muito importante, os professores trabalham remotamente em casa e tem inclusive outras despesas, e esse dinheiro a menos no orçamento do professor é um dinheiro a menos no orçamento de toda uma família, e eles estão vendo aí muita dificuldade para enfrentar esses tempos difíceis de pandemia. Querem diálogo, querem explicação, querem efetivamente que o dinheiro volte ao contra-cheque. 1.759 professores foram prejudicados, estão esperando esse diálogo e uma resposta positiva da atual gestão do novo prefeito de Maracanaú. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Pedro Hernando, ele é o presidente do Sindicato Unificado dos Professores em Educação lá de Maracanaú. E vai fazer os comentários hoje é o Ebert Lima, e é muito legal sempre ter o Ebert aqui. Na técnica está o Jonathan Neto, na produção o Esdras Gomes, e a direção da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior. Comece melhor o dia. Café com Democracia. Olá, muito bom dia a você que está entrando agora no Café com Democracia. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por tomar café com a gente. Hoje a gente traz uma denúncia, traz uma história de luta dos professores de Maracanaú que querem a reincorporação, que querem a reativação de uma gratificação de R$400 aos salários deles. Eles perderam essa gratificação em plena pandemia e estão se vendo muito aflitos. Querem já diálogo e uma atitude concreta do atual prefeito, do novo prefeito de Maracanaú, em relação à reincorporação, à reativação dessa gratificação. Muito importante. Maracanaú parece que é o único município, tá, que está dando as costas para os professores, que está retirando um benefício salarial, quando, na verdade, todos os outros municípios do estado estão preocupados em apoiar mais esses professores, estão segurando uma barra muito pesada, segurando o ano letivo, com aulas em casa, com uma multiplicação de tarefas, com mais custos também, tá, para segurar os processos de educação, as aulas, enfim, atender a uma demanda tão grande que são os alunos. Muito bem, vamos falar com o Pedro Hermano, que é o presidente do Sindicato Unificado dos Professores
lá de Maracanaú. Pedro, muito obrigado por ter vindo, bom dia. Você pode dar uma visão geral para a gente do que está acontecendo? Quer dizer, eu já sei que o que está acontecendo agora é um impasse, é uma falta de diálogo, é uma falta de respeito, digamos assim, da gestão municipal. Não quero falar nem tanto de prefeito, da gestão municipal. E parece que o problema não existe, e existe um problema que tem que ser enfrentado. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Alberto, bom dia Herbert, obrigado pelo espaço, espero que estejam todos bem, espero que estejam ouvindo, porque a internet às vezes aqui dá uma falha, e o que a gente está denunciando, né, é esse absurdo que vem acontecendo aqui, não só em relação ao auxílio alimentação, mas em relação a vários outros aspectos das políticas educacionais aqui no município, né? A gente vem de um cenário muito ruim, 8 anos do governo Firmo Camussa, onde congelou todos os ganhos, né? Todos os benefícios que a categoria vinha acumulando, e desde o início não bastar o problema dos professores viver esse drama do medo, das falta de certeza do que vai acontecer, o prefeito resolveu cortar o auxílio alimentação dos professores, né? Esse auxílio alimentação que foi uma conquista da categoria, uma conquista histórica, né? Que foi conquistada através de muitas lutas, e a gente, em plena atividade, ele simplesmente resolve, né, através de uma lei, suspender o auxílio alimentação. E a categoria nunca aceitou, né? E o sindicato fez a luta, fez a judicialização dessa questão, né? Então, também está na justiça, mas as negociações com o Firmo Camussa eram muito ruins, né? E a gente sempre teve muita dificuldade de ter esse diálogo, de conseguir que ele atendesse a nossa pauta, que ele tivesse uma atenção com a categoria. A categoria sempre foi muito desvalorizada, e a gente ainda tinha uma esperança que, com o novo prefeito, né, com a mudança da eleição, apesar de ser do mesmo grupo, apesar de ser uma continuidade, mas a categoria ainda tinha aquela esperança, né, de que pudesse ser restabelecido esse diálogo, essa mesa, porque o Roberto, nos outros mandatos, foi um prefeito mais aberto. E aí, a gente, no primeiro dia do ano, a gente solicitou essa audiência com o prefeito para a gente ver essas questões urgentes, né, sobretudo a questão do auxílio alimentação, que a categoria não aceita. Isso gera uma grande insatisfação geral, né, que isso tem resultados muito grandes na qualidade, eu acredito. Os professores estão trabalhando, os professores, desde o começo da pandemia, eles tiveram suas férias também antecipadas, sem a comunicação, sem o diálogo. A prefeitura simplesmente antecipou as férias logo lá em abril, né? A gente teve as nossas férias antecipadas, e quando a gente voltou no começo de abril, no final de abril, a gente teve que trabalhar, mas sem os benefícios, sem o suporte técnico também da secretaria, não foi oferecido nenhum tipo, assim, de qualificação específica para isso, né? A gente viu outros municípios oferecendo condições para os professores trabalhar, né, como chip, como equipamentos, também condições para os alunos poderem assistir a aula, mas aqui simplesmente pouquíssima coisa foi feita, não foi investido nada. A gente até entende o esforço dos técnicos da secretaria, né, mas, assim, pouco investimento, pouca vontade pública em fazer uma educação à distância que, pelo menos, diminuísse os prejuízos causados aí pela essa modalidade, que a gente sabe que ela é muito diferente do presencial. E começou o governo, a gente tinha essa expectativa de ser recebido, não fomos recebidos até então, né? Tivemos 2 vezes com o secretário, que é uma pessoa também que se mostrou atenta a essa demanda e às outras demandas, né? A gente já apresentou para o secretário, inclusive, a nossa campanha salarial do ano de 2021, que é uma pauta também extensa, porque tem aí perdas acumuladas durante
pelo menos 10 anos que a gente vem acumulando perdas, mas em relação ao auxílio alimentação, também não teve nenhuma resposta, né? A resposta é a mesma, que dependeria de uma articulação do prefeito para organizar as finanças, que estava nesse sentido muito de fazer enxugar a questão das finanças, mas até então não tinha nenhuma resposta do prefeito. O prefeito apenas fala em suas redes sociais que está atento, mas de fato não encaminha nada. E para completar a nossa insatisfação, né, o nosso desgosto, eu acho que os profissionais de Maracanaú, a gente conversando com os colegas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a palavra que a gente escuta é essa, é desgosto. As pessoas estão muito desmotivadas, não é só de agora, mas esses anos que a gente tem sido negligenciado nesse município, né? Uma categoria realmente assim que parece que não existe, né? O prefeito recebe liderança religiosa, recebe empresário, doa terreno público para empresário, todo tipo de reunião ele faz, mas ele passa 30 dias no seu governo sem receber os professores, né, que aí da boca para fora eles dizem que valoriza a educação, que é importante, mas não tem um diálogo com a categoria. E dentro desse cenário todo de crise na educação do município, né, de crise por conta da pandemia, mas principalmente por conta das políticas educacionais que vêm, né, das políticas públicas, na verdade, que vêm destruindo esse país desde o golpe de 2016 e depois com a eleição do Bolsonaro. Um minuto. A gente recebe na sexta-feira a notícia de que a prefeitura vai demitir cerca de 400 funcionários assalariados, a maioria delas mulheres, a maioria delas... Eu vou interromper você porque eu quero falar sobre esse assunto especificamente numa segunda rodada. A gente tem que ouvir aí o Herbert. Bom, entendida a situação de impasse, uma situação de falta de diálogo, né, entre a nova gestão e os professores. São 1.759 professores prejudicados que tiveram uma perda de remuneração de R$400, que eram pagos a título de gratificação, uma gratificação de alimentação, e isso impactou e continua impactando desde maio, tá, no orçamento familiar desses professores. Quer dizer, em alguns casos, esse valor pode chegar a 25% do ganho. E é bom lembrar que as prefeituras têm essa marmota, essa gambiarra de ficar dando gratificação para profissional, quando, na verdade, deveria dar aumento, porque essa gratificação, ela não conta para uma série de outros cálculos, de outros benefícios paralelos, e também podem ser retirados a qualquer momento, como aconteceu em Maracanaú. Então, isso aqui, a rigor, essa remuneração era uma espécie de salário. Isso estava incorporado no orçamento das famílias. Esse dinheiro a menos significa alimentação a menos, higiene a menos, água tratada a menos, às vezes até a energia elétrica a menos, causando uma situação de humilhação para os professores. Tá? Alguma solução tem que ser dada, e me parece que o correto seria incorporar como salário esse valor, tá? E depois falar se merece ou não merece, se cabe ou se não cabe, uma gratificação de alimentação, né? A prefeitura argumenta que os professores estão em casa, né? Como se em casa a alimentação fosse gratuita, ninguém comprasse a alimentação. Então isso parece desculpe a gestão municipal, isso parece uma palhaçada, gente. Tá? Desculpa o tom ácido e agressivo. Eu quero ouvir o Herbert Lima no seu primeiro comentário. Mas antes, mandar aqui um bom dia muito carinhoso para quem está com a gente, quem está aqui na minha timeline do Democracia Participativa. A Beth Menezes nos assiste do Piauí. Ela diz que está se comemorando que hoje tem internet lá na pequena cidade onde ela mora, mas ela não fala o nome da cidade. Fala o nome da cidade, Beth, para a gente homenagear a sua cidade também, e você que está sempre com a gente todas as manhãs. A Francélia Souza manda um bom dia, concorda com você, Pedro? Ela diz verdade, Pedro, está concordando com o seu discurso, e complementa: os professores de Maracanaú continuam sendo desvalorizados, né? Está fazendo aqui uma
uma referência à troca de gestão, à troca de prefeito e à manutenção da desvalorização. Quem mais? A gente aqui, a produção está me avisando, Pedro, e daqui a pouco eu quero voltar a esse assunto, como eu te adiantei, que a demissão das merendeiras e das cuidadoras saiu hoje já como notícia numa coluna muito prestigiada do Jornal O Povo, que é a coluna do Eliomar de Lima, tá bom? Quem mais? A Abel Castro está com a gente, sempre com a gente manda um bom dia muito carinhoso para ela. A Francélia volta aqui para reforçar essa sensação de desgosto, né? Parece que é a palavra mesmo que está mais em evidência. O Souza Júnior, que é o diretor da Rádio Atitude Popular, diz o seguinte: em qualquer governo, os trabalhadores precisam lutar por seus direitos através de seus sindicatos. Lênin dizia que até no socialismo os trabalhadores precisam manter sua independência de classe, pois as condições ainda permaneceriam. Imagine no capitalismo. Muito bem lembrado, Souza Júnior. E Abel Castro, que está aqui na timeline, manda dizer o seguinte: troque os políticos pelos professores e teremos um país digno. Pronto, simples assim. Concordo plenamente, Bel Castro. E ela diz mais: professor é quem forma todas as profissões, menos os maus políticos. Esses são obra do capeta. Muito bem, Bel, muito bem humorado sempre o comentário da Bel Castro. Herbert Lima, muito obrigado por estar com a gente, muito bom dia. Muito bom dia, Alberto, bom dia, Pedro, bom dia aos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. É uma notícia revoltante, de fato, aliado a isso, hoje, o jornalista Demitri Túlio, que está escrevendo a coluna até hoje do Eliomar de Lima, Eliomar Coelho, de Lima, né? Tá certo. Ele tem pautado essa questão aí, pautou hoje essa questão das merendeiras e cuidadoras. Mas o que é mais assustador, né, é que em março do ano passado, contra a vontade do Bolsonaro, o Congresso pautou o auxílio emergencial para todos os brasileiros trabalhadores que encontrassem ali, né, em condições de vulnerabilidade. E em maio, a Câmara de Maracanaú, né, atende ao apelo do então prefeito Firmo e aprova uma lei, dá uma legalidade a esse absurdo de retirar um direito de trabalhadores e trabalhadoras, né, profissionais da educação. Então, acho que isso merece todo o nosso repúdio. É muito difícil, eu entendo essa questão da mobilização nesse período de pandemia, mas a gente precisa reverberar isso em todos os cantos, né? Isso certamente foi um tema que deve ter sido pautado na campanha eleitoral. Infelizmente, a população de Maracanaú entendeu colocar esse prefeito ligado a Bolsonaro, o Roberto Pessoa, que sempre teve afinidade, nunca escondeu isso, né? E essas atrocidades, estão aí acontecendo. Em Caucaia, onde foi eleito também um outro, né, prefeito ligado também ao mesmo pensamento bolsonarista, já atrasou o salário dos profissionais de saúde, né, e também retirou, não pagou ainda um direito que era um auxílio emergencial no lance da pandemia. Então, a gente está vivendo aí uma desconstrução de direitos e é fundamental que a gente possa denunciar isso em todas as redes sociais e fortalecer a luta das professoras e dos professores de Maracanaú. A gente precisa fortalecer essa solidariedade de classe, os trabalhadores, as trabalhadoras. A gente precisa estar atento a isso e denunciar e juntar, né, nos juntarmos à luta dos professores e das professoras para que a gente possa pressionar esse governo a restabelecer e revogar vereadores para revogar essa lei, né? Hoje o prefeito pode dizer que
não pode fazer nada, talvez, porque é uma lei que foi sancionada e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa também denunciar todos os 17 vereadores que na legislatura passada, aqueles que se reelegeram, né, que eles, o que eles fizeram. Né, tem que compartilhar essa luta, essa denúncia, não é só o prefeito, é também os vereadores. Então, é uma luta que tem que ser feita na Câmara de Vereadores e uma luta que tem que ser feita também contra o prefeito, né, porque precisa revogar essa lei. Não foi apenas um ato discricionário do prefeito, ele procurou amarrar isso numa norma, né, no regramento, né, para dar áreas de legalidade, e eu acho que isso não pode acontecer. Fica aqui a nossa solidariedade. Vamos iniciar um movimento que é um movimento para além de Maracanaú, em defesa dos direitos de todas e todos os trabalhadores. Valeu, Herbert Lima, pelo comentário. Pedro, vamos falar um pouco então dessa luta, e agora que certamente vai se ampliar e se radicalizar com essas demissões aí hoje anunciadas na imprensa. Mas antes eu queria lembrar o internauta e também o ouvinte do seguinte: a rigor, não falta dinheiro para os professores, não falta dinheiro para a educação, falta decisão política de onde alocar o dinheiro. Ou você acha, por exemplo, que falta isenção fiscal para empresários os mais diversos, com os interesses mais particulares? Falta isenção fiscal? Esses presentes que os municípios dão para o capital, para os empresários? Falta o pagamento do contrato, do aluguel irracional do caminhão, da frota, o pagamento do posto de gasolina, o pagamento da oficina? Não falta. Atrasou um pouquinho ali, mas não falta. Não se rompe nenhum contrato com o empresário, se rompe contrato com o trabalhador. E esses R$400 eram, né, ou deveriam ser tratados como um contrato. Aliás, deveriam ser, como eu falei, incorporados definitivamente ao salário. Bom, eu penso que essa reflexão cabe. Não falta dinheiro, falta decisão política. E quando você, nessas decisões, você atinge, desvaloriza a educação, o professor, eu acho que a gente está falando uma coisa muito grave. Vamos lá então, Pedro, como é que vai ser a luta agora com novas demissões? A luta, ela vai ter que ser ampliada no sentido, porque a gente vive num momento muito complicado para se mobilizar, né, para manifestar como tradicionalmente os sindicatos, os movimentos populares, eles estão acostumados, mas não resta dúvida que a gente não tem alternativa, né, que não seja fazer a pressão, não só via redes sociais, mas também de estar aí tentando organizar algo físico para mostrar para a sociedade, né, como esse prefeito, como essa gestão municipal, ela entrou no sentido assim de realmente sem nenhum compromisso, né, de mostrar mesmo sua identidade, seu DNA bolsonarista. Eu acho que isso, é um governo que a gente sempre espera, né, a gente sabe das dificuldades, sabe que dos alinhamentos políticos, mas a gente sempre tem uma expectativa de que algo bom possa acontecer, mas nesse primeiro mês o prefeito já mostra realmente que ele vai seguir a cartilha do autoritarismo, né, vai seguir a cartilha da falta de diálogo, da austeridade com os trabalhadores, da desvalorização do serviço público e dos pactos, das alianças com o empresariado, como já foi citado aí pelo também é uma prática comum. Só para você ter ideia, nos primeiros atos que o prefeito fez quando assumiu agora em janeiro, foi articular a doação de um terreno para a Rede Cristos, né? O Grupo Cristos, que tem a Universidade Cristos, e, enfim, é um grupo empresarial muito rico, né, do sistema privado, de educação, e o prefeito, como ele sempre fez, quando foi prefeito. O Roberto Pessoa, particularmente, no primeiro mandato, ele conseguiu promover alguns avanços na educação no sentido assim, de alinhar com as políticas do governo Lula, né? Então, a aplicação de algumas medidas que vinham do governo federal, né, de algumas mudanças naquela época, trouxe para o Maracanaú algumas certas melhorias positivas. Porém, agora, ele alinha novamente com o cenário nacional, né, e traz essa perspectiva do desmonte mesmo da educação pública.
Por exemplo, a questão da escola do ensino infantil, da educação infantil, que vinha nos últimos anos sendo construída, né? Questão do financiamento, como é que poderia ser uma forma mais efetiva e sustentável de financiar a educação infantil. Ele simplesmente resolve, sem fazer nenhuma discussão com a categoria, com os profissionais, com os técnicos, de criar sistemas de convênios, né, para a educação infantil, que isso a gente sabe que já foi feito antes e o prejuízo que isso pode causar tanto para a qualidade do ensino, quanto para a questão do orçamento, né, porque há um financiamento, um convênio que você tira do público para o particular e isso acaba que não tem como ser bem fiscalizado. Enfim, a luta é tentar ir para cima das formas que a gente pode oficialmente, na justiça, né, protocolando pedido, indo no Ministério Público, fazer uma petição sobre essa situação das demissões, categoria para estar fazendo os movimentos nas redes sociais, levantando hashtags, comentando lá nos portais do prefeito, que ele é uma pessoa que usa bastante as suas redes sociais. Eu acho que é importante essa pressão, é a ferramenta que a gente tem hoje de luta. E na terça-feira a gente vai estar fazendo uma reunião com a categoria, com os delegados, representantes das escolas. Amanhã? Terça-feira, amanhã, isso, à tarde. Via Meet, exatamente. A gente vai estar organizando uma reunião via Meet para a gente deliberar aí algumas estratégias, né, com a categoria, que é que a gente pode estar fazendo para denunciar, para reivindicar aí todo esse massacre, essa malvadeza que o Roberto Pessoa está fazendo com a educação em Maracanaú. Hoje também a gente ficou de receber também uma comissão de alguns desses profissionais que estão sendo demitidos, né, para dialogar com eles, ver o cenário também com a Secretaria de Educação, entender um pouco mais sobre esse contrato, para a gente também fazer os devidos encaminhamentos, né, o que é que o sindicato pode estar contribuindo aí nessa luta. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Olha só, essas novas demissões, elas são facilitadas, digamos assim, por condições precárias de contratos precários, não são concursados, são terceirizados, são gambiarrizados, às vezes são quarteirizados, tem todo tipo de marmota, de mandrake nessas relações, são relações geralmente precárias, e que tem que ser condenadas pelo Ministério Público e, sendo o caso, também pela Justiça. Nessa hora, quando as finanças do município, de alguma forma, ficam um pouco mais apertadas, a primeira coisa que o prefeito pensa é tirar quem ele pode tirar. E quem ele pode tirar? Os contratados de forma precária e ilegalmente contratados. Isso não é legal. A precariedade, ela é possível, ela é cabível, indicada até em casos temporários. Bom, eu quero ouvir o Herbert Lima, e antes, Herbert, fico muito tocado com esse tipo de relação desequilibrada, mas e lembrar também, né, gente, que nós estamos sem o auxílio emergencial. Esses R$400 que estão fazendo falta no orçamento das famílias, de famílias que geralmente tinha pelo menos mais uma pessoa que estava recebendo R$600, agora não está. Então, você tirar de uma família de 4 pessoas, 5 às vezes, você tirar R$1.000, assim, de repente desaparecem os R$1.000, estavam entrando ali garantindo a alimentação. Estamos falando de valores para a alimentação, tá? Tanto o auxílio emergencial como o auxílio da prefeitura para os professores eram destinados à alimentação. E eu fico muito chocado que a prefeitura esteja tão insensível em relação a esse problema. Herbert Lima, seu comentário final. O absurdo dos absurdos, né, e só para ter os nossos ouvintes terem mais um dado, né? Recentemente, no dia 27 agora de janeiro, né, o prefeito Roberto Pessoa, né, participou da assinatura de patrocínio ao Maracanã Esporte Clube, né, que significa que a prefeitura irá patrocinar um clube de futebol local, né, que também foi autorizado por uma lei municipal, a lei número 3005, de 27 de janeiro.
né? Então, a gente pode ver aí quais são as prioridades, né? Em detrimento, né, da educação, como disse o Pedro muito bem, a educação que devia ser valorizada está sendo desmontada, as pessoas, os trabalhadores, né, estão sendo desvalorizados cada vez mais, numa questão fundamental, como você falou, Alberto, que é a questão da alimentação, vale transporte, e agora com a demissão de merendeiras e cuidadores, né, de pessoas com deficiência. Então, você mostra que a preocupação não é com a vida, a preocupação não é, né, com a situação da população. A gente vê o mesmo padrão de alinhamento com esse governo genocida do Bolsonaro. E ações como essa vão acontecendo. E, mais uma vez, a Câmara de Vereadores, por isso que eu queria reforçar isso, a luta ela é institucional em todos os campos, né? Então, a gente tem que fazer isso. Precisamos, né, ter uma corrente de apoio aos professores, a essa luta aí, lá de Maracanaú, né? Não é só uma luta que diz respeito apenas aos profissionais, né, da educação lá de Maracanaú, é de todos nós. Temos que denunciar isso, temos que nos solidarizar e ajudá-los nessa luta que significa a luta de toda a classe trabalhadora. Então, a gente precisa realmente tá juntando isso, e a gente vai vendo pelos atos do governo, né, quais são as suas prioridades para a cidade de Maracanaú, infelizmente. Valeu, muito obrigado, Herbert Lima, pelos comentários. Pedro Hernando, muito obrigado, muito boa sorte nessa luta. Você vai precisar de muita liderança, de muita força, de muito discernimento, de muita dedicação. A gente agradece muito a sua participação. Agradecer também a Reni Bastos, que nos acompanha de Salvador, na Bahia. A Beth Menezes diz que está em Brasileira, que é uma cidade do Piauí, do interior do Piauí, uma pequena cidade, mas muito querida, certamente. A gente manda um abraço muito carinhoso para a Beth, para todos os moradores internautas lá de Brasileira. Muito legal. A você que nos acompanhou pela internet, a você que nos acompanhou em mais um Café com Democracia pelas emissoras de rádio conveniadas, muito bom dia, muito boa semana para você. Amanhã a gente volta com um novo convidado e um novo tema desses que você não vê na mídia tradicional.